também a um relacionamento sincero com Cristo. E nós vemos então que muitas vezes nós mesmos temos relacionamentos passageiros. Como eu disse, esses sites de relacionamento na internet são bons e eu gosto de observar muito o que as pessoas escrevem e dá para dizer muitas coisas a respeito das pessoas. O nosso relacionamento é com muitos crentes. E eu vejo muito crente escrevendo coisas que é mais sobre decepção do que outra coisa qualquer. Desilusões, mal entendidos. Eu falo, a gente não pode perder tempo, né, com coisinhas desse tipo. Mas temos que colocar em prática a vida que nós temos com o Senhor Jesus e levar outras pessoas que não conhecem. Até falei para alguns irmãos, falei, olha, eu vou mudar um pouco o meu relacionamento. Eu tenho quase 800 amigos no Facebook, mas é pouco para muitos, tem 5.000 lá, é pouco. Mas eu falei, eu vou mudar o meu relacionamento, vou procurar pessoas que não são crentes para começar a pôr lá e deixar lá figurado. Por quê? Porque eu vou soltar versículos da Bíblia para essas pessoas lerem. Não escrever por escrever, mas escrever alguma coisa que leve elas a pensarem no Senhor Jesus. Até alguém escreveu, eu vi um cartaz, estava demorando para aparecer, e alguém escreveu assim, Facebook não é igreja. Não sei se alguém viu, mas tem lá uma faixa preta lá, está escrito, Facebook não é igreja. Bom, num desses eu escrevi, então se você não quiser ler, não leia, mas eu vou soltar os meus versículos aqui. Problema de quem não quiser ler, não é verdade? Agora, nesse meio, eu percebi o quê? Que Satanás já quer intimidar os irmãozinhos para não falarem nada sobre a igreja. Eu falei, pera aí, olha o diabo trabalhando pelas beiradas aqui, vamos dar um jeito nele, né? Então, irmãos, da mesma forma, a gente também nota que alguns textos da palavra de Deus, que é para transformar a vida das pessoas, levá-las a um relacionamento com Deus, muitas pessoas não curtem, porque tem um negócio de curtir lá, né? Então, eu curti, gostei ou não gostei, alguma coisa assim, é mais que eu gostei, e se você não gostou, fica quieto, que essa aqui é a ideia, né? Então, as pessoas põem lá, e naquele caso, eu noto que muita gente não se interessa pelas palavras de Deus, mas se interessa por outras coisas. E nós estamos falando de muitos que estão ali, que são crentes, que conhecem a palavra do Senhor. Estão buscando alguns tipos de relacionamentos, de amizades, ou com solteiros, um relacionamento mais sério, mas nós temos que parar para pensar que o principal relacionamento que nós podemos ter é com o nosso Deus, em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Nós podemos ter, daí sim nós vamos ter, como se diz na palavra de Deus, paz com todas as demais coisas. E aí nós vamos construir amizades verdadeiras, com certeza, em Cristo, porque em Cristo nós temos muitas vitórias, porque o Senhor espera isso. Ele espera que a gente alcance a estatura de varão perfeito. Aqui na terra eu sei que tem alguém aqui que é perfeito. Se alguém pensou que eu estou dizendo que eu sou, acertou. Acertou quem disse que não. Que eu não sou perfeito também. Ninguém é perfeito. Alguém é perfeito aqui? Não. Não é verdade? Agora, dentro dessa perfeição aqui, que nós estamos buscando, isso quer dizer o seguinte: eu estou sendo aprimorado, lapidado, melhorado, como queiram usar o termo aí, pelo Espírito do Senhor, para eu me encontrar com o Senhor Jesus na glória. Então, nesse momento, eu estou passando provas de fogo, às vezes de dura situação até na nossa vida, mas isso tudo, irmãos, é um aperfeiçoamento dos santos, para que nós possamos chegar ao noivo como igreja pura, santa e imaculada, para a honra e glória do Senhor. Essa que é a visão. Então, até então, ninguém é perfeito. Nem no céu eu creio que nós seremos perfeitos. Nós teremos ausência de pecado, é outra história. Agora, chegar à estatura de Cristo, irmãos, eu acho meio difícil para qualquer ser humano, mesmo lá na glória. Nós vamos ter a eternidade para aprender com o Senhor Jesus, e eu acho que ainda vai ser pouco. Então nós vamos ter muita coisa. Às vezes eu brinco com a igreja, pastor, falando que, eu falo, nossa, quando eu chegar lá, eu vou ter muita coisa para conversar com Jesus. Ele vai ter que me explicar muita coisa que eu não entendia na vida, né? Porque a gente vê, irmãos, tem mistérios na Bíblia, na palavra de Deus, que a gente não vai compreender aqui.
E Deus não deixou. Uma vez eu estava lendo Apocalipse, então está lá falando que os 7 trovões falaram. E João ia escrever e o anjo impediu que ele escrevesse. E ele falou, sela essas palavras porque não é para ser conhecidas. Aí um dia eu estava ouvindo uma rádio, veio uma determinada pessoa, não sei se era um pastor ou não, e ele falou assim, Deus me revelou o que os 7 trovões falaram. Eu falei, estou fora. Se Deus não deixou João escrever, ele vai revelar agora? Não revela, gente. Tem coisas que estão... Obrigado. Tem coisas que estão seladas por tempo de Deus. Como que tem demônios presos de tão maus que são, que eles vão só ser soltos na grande tribulação para fazer o trabalho deles. Eles nem podem ser soltos antes, porque senão eles acabariam com esse mundo em 2 tempos. Então, está escrito no Apocalipse.